Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Sejam muito bem-vindos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus nosso Pai, estamos iniciando nossa reunião de tratamento espiritual do Centro Espírita Isaac Lima. Convidamos a todos a acompanhar a leitura da página de harmonização que será efetuada por nossa irmã Nilzete Pérez. A seguir, a prece inicial. Muita paz a todos. Boa noite a todos. A página tem como título O Lugar do Paraíso, do livro Justiça Divina, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Para além do mais além, espraia-se o universo infinito em todas as direções. O homem terrestre já mentaliza Vênus e Marte, Júpiter e Saturno, lares pendentes do colo maternal do Sol que nos anima, por território atingíveis. Não nos referiremos em página tão simples à estatística dos milhões de quilômetros que separam os grandes mundos entre si. Recordemos tão só que a galáxia em que respiramos agora, dentro da qual a nossa Terra pode ser comparada a uma laranja no Oceano Pacífico, dista da galáxia mais próxima centenas de anos-luz. E, compreendendo-se que um ano-luz representa mais de 9 trilhões de quilômetros, já que a luz se projeta com a velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. É fácil imaginar a grandeza da criação. Temos, desse modo, a enxamearem nas vastidões do cosmos sóis e planetas incontáveis, todos eles vinculados às pluriformes esferas espirituais em que se continuam. Aí aglutinam-se, funcionam, desintegram-se e refazem-se mundos de todas as condições, no incessante quimismo dos elementos. Mundos santuários, mundos escolas, mundos sementeiras, mundos searas, mundos desertos, mundos jardins, mundos hospitais, mundos penitenciárias, mundos oficinas, mundos museus. Alma que te purificas na terra, diante de tamanha magnificência, não menoscabes, porém, a tua glória celeste. No círculo da dor e da experiência, guardas contigo o germe da divindade. Criatura consciente, mas que todas as soberbas formações dos planos de matéria transitórias encerras o eterno pensamento do Criador. Lutemos e soframos por aperfeiçoar e aformosear a nós mesmos, nascendo sob o teto da carne e renascendo nos reinos do Espírito, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que um dia, aliando a sabedoria e o amor por nossas próprias asas, possamos remontar ao coração da vida
carregando o paraíso no coração. Muita paz a todos. Unamos todos os nossos pensamentos em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, a fim de que possamos ser merecedores do amparo, da assistência, dos espíritos amigos que têm tarefa junto a esta casa, de velar por este trabalho, de nos assistir, de auscultar as nossas almas. Digamos assim: amigo Jesus, em teu abençoado nome, mais uma vez, Senhor, nesta casa de caridade, aqui nos encontramos reunidos e por isso damos graças a Deus pela oportunidade que se renova de aprendizado, de socorro, de trabalho. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, a todos cujos nomes se encontram nas listagens de socorro espiritual. Abençoa-nos, Senhor. Permita que em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, possamos dar início à nossa reunião da noite de hoje, em teu abençoado nome, em nome de Deus, que assim seja. Bem, meus irmãos, o nosso tema em estudo na noite de hoje tem como título Há Muitas Moradas. A referência, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens de 3 a 5. A expositora da noite de hoje será a nossa irmã Eliceia Ramalho. Com a palavra, minha irmã. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a luz e a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que os amigos benfeitores espirituais da Casa de Isaac Lima, os nossos amigos benfeitores, possam assim nos intuir ao entendimento do estudo que será realizado na noite de hoje. Que possamos assim levar conosco, refletirmos e colocarmos em prática no dia a dia. Então, como o nosso irmão já falou, o nosso estudo está baseado com a referência no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, cujo título se refere a uma passagem de Jesus, quando ele diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. João anotou no capítulo 14, de 1 a 3. E essa passagem, ela vem dizer para a gente assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí esteja. João anotou essa palavra, essa passagem de consolo de Jesus para todos nós. O nosso estudo está baseado nesse capítulo, porém nos itens 3, 4 e 5, cujo título é Diferentes Categorias do Mundo Habitado. Como Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai, há também diferentes categorias desse mundo. E Kardec coloca para nós que essa casa que Jesus se refere, né, a casa do Pai é o universo. Aí no item 3, Kardec vem nos esclarecer que, de acordo com o ensino dos espíritos, a diferença desses mundos são as condições no grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. E esse grau de inferioridade, né, são ainda mais inferiores do que a Terra, física e moralmente.
Tem outros da mesma categoria da Terra e tem outros que lhe são mais ou menos superior. Nos mundos inferiores, como ele se classificou lá, né? Ainda a existência é totalmente material. Reina ainda a soberana paixões e quase nula a vida moral. Quer dizer, quase nada, muito mais material. Onde nos mundos mais adiantados a vida é toda espiritual. Aí no livro Lampadário Espírita, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, nos fala que as moradas da casa divina, ou seja, da casa do Pai, multiplicam em infindáveis escalas do progresso. Né? Então, a gente já sabe que esses mundos é de acordo, como já falei, do grau de inferioridade ou do adiantamento de cada habitante. Né? No item 4, que é o nosso estudo também, Kardec continua dizendo para nós que nos mundos intermediários misturam-se o bem e o mal. Novamente ele fala que é de acordo com o grau de adiantamento da maioria dos seus habitantes. E ele diz que, embora não possa fazer uma classificação absoluta desses mundos, desses diversos mundos, porém pode dividi-los de um modo geral. E assim ele divide. Como mundo primitivo destina-se às primeiras encarnações da alma humana, ou seja, são aqueles espíritos destinados à primeira encarnação da alma, aqueles espíritos recém-criados por Deus, né? E tem um mundo de expiação e provas, onde domina o mal. Então, esse mundo de expiação e prova, o mal domina. E existe o mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem, ou seja, extrai novas forças, repousando das fadigas das lutas. Ele diz que tem os mundos ditosos, que são os mundos felizes, né? Onde sobrepuja o que ultrapassa o mal. O mal praticamente já não tem mais. E os mundos celestes, os mundos divinos, habitações de espíritos depurados, ou seja, espírito puro, onde exclusivamente reina o bem. Aí ele coloca para nós que a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e prova. Razão porque aí vive homens abraços com tantas misérias, né? Então a gente ainda tem muito sofrimento, muita dor, porque nós somos um planeta de provas e expiação, indo para a regeneração, né? Nós sabemos disso. Joana de Ângeles, na obra Lampadário Espírita, ela coloca para nós que esses mundos, né, inferiores são esferas de provações rudes e expiadores, celeiros regenerativos, lutas aflitivas das sombras do sofrimento. E fala que o mundo sublime, onde o amor e a plenitude da felicidade transcendem o conhecimento humano. Então, nós não temos ainda, com o conhecimento que a gente tem, né? Não temos todo o conhecimento, mas não conseguimos imaginar ainda como é esse mundo sublime, onde o amor é a plenitude, a felicidade é imensa. É um mundo muito feliz, é um mundo ditoso, um mundo depurado, né? Então, de espíritos puros. Então, nós, meus irmãos, pensamos no consolo de Jesus, ele vem nos consolar. Quando João fala no capítulo 14, de 1 a 3, né? Como eu já li a passagem, não se turbe o vosso coração, dizendo para nós essa afirmativa de consolo e de esperança, que diante de tantos sofrimentos, né, de tantas lutas que nós temos diária nesse planeta,
dos nossos sofrimentos, das nossas dores, nós não devemos nos preocupar, devemos confiar, porque Jesus está todo tempo dizendo para nós: eu estou aqui para aliviar suas dores. Então devemos confiar. Ele não fala, né, que vai aliviar os nossos fardos, né? Será mais leve quando confiamos nele. Então, Joana de Ângeles, nesse mesmo livro, ela continua dizendo para a gente, né, que Jesus, homem, ou seja, quando ele esteve aqui na Terra, ele não apresentou métodos, técnicas, condutas especiais para que nós conseguíssemos, né, o reino. Porque ele era tudo isso, ele viveu todas essas experiências, né? E nos deu seus exemplos, seus ensinamentos, e apontando sempre, né? Sempre ele dizia: há muitas moradas na casa do meu Pai, ou seja, no universo. Então não turbe o vosso coração, não se preocupe, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 55, Kardec, o título Pluralidade dos Mundos, ele pergunta para os espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E os espíritos respondem para Kardec: sim, e o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Orgulho e vaidade, por orgulho e vaidade, né? Eles acreditam que Deus criou o universo só para eles. Então, muitos pensam que a Terra é o centro do universo. E não é assim. Aí, na 56, Kardec pergunta: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? E ele responde: não, eles não se assemelham. Então, a gente sabe que nem todos os lugares se assemelham, são iguais. Os mundos da casa do Pai não são iguais. Temos planetas, temos muitos orbes, muitas coisas no universo, e todas elas têm habitantes, mas não semelhantes, né? Cada um com a sua semelhança de acordo com o mundo em que ele vive. Aí na 57, Kardec pergunta: não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos, deve-se concluir que tem organização diferente e os seres que os habitam? Aí os espíritos respondem: sem dúvida, como entre vós. Os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então nós não podemos, né, viver dentro da água e nem podemos sair voando por aí. Então cada um tem a sua constituição, as suas organizações, suas constituição física e suas organizações, que são diferentes, cada um do mundo em que habitam. Aí vem a 172 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: as nossas diversas existências corporais se realizam na Terra? Essa pergunta vem responder a nossa questão 5, entendeu? Que depois a gente vai ler. Nem todos, quando Kardec pergunta, né, as nossas diversas existências corporais se realizam na Terra, os espíritos respondem: nem todas. Vivemos-las em diferente mundo. As que passamos na Terra não são as primeiras, nem será a última, embora seja das mais materiais e das mais distantes da perfeição, né? Então, ele diz para a gente que nós não vamos ficar. Não foi a primeira, quer dizer, nós já viemos de outro planeta, de outros lugares, não é a primeira, não é o primeiro mundo e nem será o último, porque de acordo com o nosso adiantamento, nós podemos ir para esferas de mundos mais avançados, como podemos ir para os inferiores. Agora o item 5 que responde, Kardec dá continuação a essa pergunta do Livro dos Espíritos, né? Kardec nos explica que os espíritos que encarnam em um mundo não se acha ele preso indefinidamente, nem nele atravessa todas as fases do progresso para atingir a perfeição. Então nós temos que passar por vários mundos até chegarmos a essa relativa perfeição.
que é perfeito só Deus, né? Então, quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, que esse mundo pede que ele seja, eles passam para outro mais adiantado. E assim por diante, até que cheguem ao estado de espírito puros. Ou quando se prolongam a sua permanência em um mundo desgraçado, né? E serem relegados para outros ainda mais infelizes, né? Então são mandados ainda para outros mais infelizes do que aquele que se vê impedidos de voltar quando se obstinarem ao mal. Não quer dizer que o espírito vai regredir naquilo que ele já alcançou de progresso. Não, ele vai com a mesma evolução do progresso que ele conseguiu, só que ele vai para um outro, porque ele ainda está voltado, né, para o mal. Então, quando ele tirar, né, esse mal que existe, nós também ainda temos, mas nós já fazemos muito bem, né, porque temos que fazer o nosso esforço para permanecer numa terra do bem, no mundo do bem, né, ficar localizado no mundo melhor. Eles não ainda se comprazem no mal, então eles vão para esses mais inferiores, mais infelizes, até mesmo para servir de exemplos para aqueles que ainda estão voltados para o mal. Quando ele eliminar esse mal dele, aí ele pode voltar para o planeta, para o mundo aonde ele estava. No livro Palavra de Vida Eterna, na lição 36, Franciscano Xavier, Emmanuel, nos fala do coração puro. Aí ele coloca para nós que cada berço, quer dizer, ou seja, cada encarnação é início de viagem laboriosa para as almas necessitadas de experiências. Então, olha só, cada vez que a gente encarna, né, a gente tem que trabalhar muito para poder a gente conseguir esse progresso espiritual. Então, a gente nasce, né? Cada vez que a gente encarna, é uma viagem, a gente faz uma viagem, né? Para poder adquirir experiências e ter o progresso da nossa evolução do espírito. E ele diz, continua dizendo, Emmanuel, não passarás assim no mundo sem tempestade e nevoeiro. Todavia, o Mestre nos recomendou, não vos turbe o vosso coração, né? Não vos turbe o vosso coração, novamente nos dando esperança. E Emmanuel coloca, o coração puro é a garantia da consciência limpa, vence as perturbações de toda treva, por trazer em si mesma a luz a irradiar o seu caminho. Então, quando nós temos o coração puro, sem maldade, fazemos o bem, fazemos a caridade, a nossa consciência fica limpa. Nós podemos deitar no travesseiro sem culpa, né? E ele fala para nós que a gente afasta, né, a treva, ou seja, sofrimentos, dores, né? Porque nós trazemos uma luz a iluminar o nosso caminho. E continua dizendo para nós, Jesus não desconhecia a conspiração das trevas, entretanto, lúcido e calmo, sempre dirigia-se à oração no jardim. Por que Jesus ia, né? Para se fortalecer, para conversar com o Pai. Ele sabia de tudo que ele ia passar, por isso que diz que ele não desconhecia a conspiração das trevas, né? Mas ele sempre calmo, confiante em Deus, ele buscava a prece, né? Para conversar com o Pai. E além dele orar, confiar, né? Naquilo que ele pedia ao Pai, que ele conversava com o Pai, uma confiança total, né? Ele também testemunhava, né? Para os seus apóstolos, para os seus seguidores, ele dava esse testemunho supremo da oração, né?
e também da confiança. Aí, Emmanuel continua dizendo para a gente, Jesus nunca prometeu aos discípulos isenção de qualquer dificuldade. Todavia, sempre falava em seus corações para confiar e orar. E no livro Justiça Divina, Emmanuel também, sempre Emmanuel, assim, nos dando muitos esclarecimentos, sempre nos dando muito consolo nas suas palavras, através de Francisco Cândido Xavier. A lição ora e serve. E ele fala assim, a prece ilumina, a prece guia, a prece reanima, a prece consola. E o trabalho, que a gente tem que servir através do trabalho, liberta, defende, restaura. Então, todos os problemas e circunstâncias que te parecem superior às suas forças, nós achamos não vamos conseguir. Nós temos que buscar a força onde? Na oração. Ele diz, ore e serve. Jesus nos conforta dizendo, tende bom ânimo, eu estou aqui. Então não podemos perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu. Porque as nossas lutas são necessárias para o nosso progresso espiritual, para o nosso adiantamento espiritual e conseguirmos alcançar mundos melhores, né? E o mestre não era do mundo, mas ele veio até nós por amor a todos nós e a redenção do mundo, porque ele confia em nós, que nós somos capazes de vencer o mundo, vamos dizer assim, através dos nossos sofrimentos, das nossas dores. E o Senhor espera nos servidores do bem, servos devotados, trabalhadores abnegados e fiéis, que se dispõem a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira do grande amanhã. Nós temos um grande exemplo de semeador do bem, que é o Chico Xavier, né? Nós temos vários aí que nós poderíamos citar, como Divaldo Pereira Franco, né? Que são grandes médios e espalham, semeiam o bem, fazem a caridade. Poderíamos citar vários deles aqui, né? Mas eu estou me baseando no Chico Xavier, que deixou grandes obras, né? Foi um grande exemplo do bem, da caridade, do amor. E ele semeou, né? Jogou essa semente. Hoje nós colhemos algumas dessas sementes. Precisamos ainda colher e também espalhar essa sementeira, como Jesus fala, como o Senhor nos fala, né? Para poder a terra ser amanhã uma sementeira, né? De grande luz. Aí, para finalizar assim o nosso estudo, eu escolhi uma página do livro Fonte Viva, na lição 44, novamente Emmanuel, através de Chico Xavier, de Francisco Cândido Xavier. Ele fala assim, tenhamos fé. Jesus disse, vou preparar-vos um lugar. Lembra da nossa passagem que Jesus falou e João anotou? Capítulo 14, versículo 2. Reconhecendo que o domicílio dos seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhe prepararia lugar na vida mais alta. Então, só esse pedacinho aqui para a gente refletir, né? Jesus sabia, nosso verdadeiro mundo não é, a nossa verdadeira casa não está no chão aqui no mundo, né? Então, que ele prepararia o lugar
em um lugar, numa vida mais altas, mas como nós já vimos lá na frente, vai depender de quem? De cada um de nós, do nosso adiantamento moral, do nosso adiantamento, do nosso progresso espiritual, que nós temos que lutar, trabalhar para poder conseguir. Sabemos que é difícil, mas já conseguimos muito, porque nós já chegamos até aqui, já temos o conhecimento, né? E já sabemos como fazemos, porque Jesus deixou um grande exemplo para nós e nos ensinou, né? Aí Emmanuel continua dizendo: continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem. Então a gente tem que dobrar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer cada vez mais o bem para espalhar essa semente na nossa terra, né? No nosso planeta, no mundo em que habitamos atualmente. A maneira de servidores provisoriamente do verdadeiro lar. Quer dizer, nós estamos num lar provisório, porque o nosso lar, o nosso verdadeiro lar não é aqui. Estamos aqui na Terra provisoriamente. E fazemos de tudo para poder passar para mundos melhores, né? Aí Jesus vem dizer para nós: há muitas moradas na casa do Pai. E o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Então, essa é a mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva, de ânimo, de esperança. Porque não estamos sozinhos, né? Temos que confiar que Jesus está de braços abertos a nos esperar e guardando um lugarzinho para nós, né? Quando conseguirmos avançarmos, né, para mundo melhores através do bem, da sementeira que nós temos que espalhar, né, o bem, a caridade, como eu já falei. Então, meus irmãos, assim nós possamos levar para a nossa vida essas reflexões, né? O que estamos fazendo para conseguirmos esses mundos melhores. Queremos, todos nós almejamos a felicidade. A felicidade não é desse mundo. Podemos ainda conseguir sentir o gostinho dessa felicidade quando fazemos o bem, quando fazemos a caridade. A felicidade, a alegria que experimentamos, né? O nosso espírito, a nossa alma experimenta, é só um gostinho de como é esses mundos felizes. Então nós temos que trabalhar bastante, ter coragem, pensar sempre que Jesus nos dá essa esperança, Jesus nos consola, Jesus alivia as nossas dores quando a gente confia nele. E tenhamos assim um caminho de muita paz, de trabalho em nós mesmos. Lutamos em nós mesmos para conseguir vencer os nossos obstáculos da vida, as nossas inferioridades, mas hoje já feliz que já conseguimos alcançar o que lá atrás não tínhamos conseguido, né? Hoje já conseguimos, porque nós já evoluímos mais um pouco, né? Quando Jesus aqui esteve, não conseguíamos entender aquilo que ele transmitia para nós, né? Ele falava por parábolas que eram historinhas para que naquela época entendesse, mas ainda não tínhamos, né, a evolução necessária, a maturidade para entender tudo que Jesus quis nos dizer. E hoje o Espiritismo vem trazer para nós toda essa revelação, né, que não conseguimos entender, e hoje, graças a Deus, nós conseguimos entender através do Espiritismo. Que nós possamos assim, então, com muita força, com muita coragem, orando sempre, servindo sempre e continuarmos o nosso caminho com a proteção, com o amparo de Jesus. Que nós possamos ter uma boa noite. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Muita paz
a todos. Estamos nos aproximando do final de nossa reunião. Gostaríamos de agradecer a colaboração de nossas irmãs Nilzete Pérez e Elisséia Ramalho, bem como a de todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que nos prestigiaram com suas presenças. É hora de agradecer pelos benefícios recebidos e rogar a Deus que nos ampare. Digamos assim: Senhor Jesus, em teu abençoado nome estamos chegando ao final de nossa reunião. Agradecemos, Senhor, a Ti, a Deus, aos bons espíritos que nos proporcionaram segurança para que esse trabalho na Tua paz pudesse ser realizado. E assim, em teu nome, Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, permita possamos dar por encerrada a nossa jornada da noite de hoje, dando graças a Ti e graças a Deus. Meus irmãos, convidamos a todos que permaneçam em prece até o final da mensagem musical, favorecendo dessa forma o trabalho do passe à distância. Muita paz a todos. Que assim seja. Graças a Deus.